Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um livro da literatura ucraniana e inglesa, um livro chamado Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano. Fiquem tranquilos que a obra não é sobre tratores, é sobre uma família de ucranianos que vive na Inglaterra. O pai, com 84 anos, fica viúvo e resolve se casar com uma mulher também ucraniana de 36 anos. E é claro que as filhas não querem isso de jeito nenhum e vão fazer de tudo para que esse casamento não ocorra. Sobre esse livro nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa por literatura, veja as nossas playlists, literatura europeia, latino-americana, literatura brasileira, dê uma olhada nas nossas playlists e se inscreva nesse canal, tá certo? Então, pessoal, Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano conta a história fictícia de uma família, de ucranianos que mora na Inglaterra. O pai tem 84 anos, ficou viúvo há 2 anos e ele quer se casar de todo jeito com uma ucraniana de 36 anos, uma moça muito bonita, né? A Ucrânia, pessoal, está numa situação muito difícil. O livro se passa na década de 90, que foi quando a União Soviética caiu. Então faltava empregos, faltava produtos nas prateleiras dos supermercados, os funcionários públicos não recebiam salário, então policiais, professores e tal estavam todos sem salário. Enfim, uma situação bastante complicada, né? A narradora, pessoal, é a filha mais nova, desse senhor de 84 anos, ela se chama Nadezhda. E ela tem uma irmã mais velha, muito pragmática, que fica horrorizada quando fica sabendo que o pai, com 84 anos, quer se casar com uma mulher muito mais jovem, de 36 anos, né? O pai de Nadezhda, pessoal, tenta fazer o casamento dessa ucraniana com vários homens mais jovens, com vários descendentes de ucranianos e tal, todos mais jovens, mas ninguém aceita esse casamento. E ele, a princípio, ele quer salvar essa mulher da situação terrível que a Ucrânia se encontra, né? Ele quer levá-la para a Inglaterra e ajudar o filho dela também e tal. Mas a situação, pessoal, é muito complicada, porque se casar com uma desconhecida, então ninguém aceita fazer isso. E aí, mas o pai dela, pessoal, acaba se apaixonando por essa moça, tá? Ele acaba se apaixonando e a situação fica meio difícil ali. Muito bem, pessoal. A vida, olha só o pai dela falando, né? A vida na Ucrânia é dura demais para uma mulher tão delicada quanto ela. Agora a Nadezhda falando. Ele tem lido os jornais e as notícias são terríveis. Não há pão, papel higiênico, açúcar, esgoto, honradez na vida pública e só há eletricidade de vez em quando. Nadezhda, pessoal, como dito, ela é a narradora, né? E ela vai mostrando para nós a infância dela na Inglaterra e a infância dos pais e da irmã na Ucrânia soviética. Olha só o que ela fala dos pais. Os pais dela passaram pelo Holodomor, que foi a grande fome na Ucrânia, pessoal. Foi a fome de 1932 a 33, no período stalinista, que vitimou principalmente a Ucrânia e o Cazaquistão, matando mais de 5 milhões de pessoas de fome. Essa fome, pessoal, se deu principalmente por conta da prisão dos kulaks, com K, que eram os camponeses enriquecidos. Mas muitos camponeses foram presos também acusados de kulaks e eram pessoas muito, muito pobres, tá? Vários historiadores afirmam que o objetivo do Stalin era sufocar o nacionalismo ucraniano, subjugar a Ucrânia, que resistiu à revolução e à coletivização do campo. Também o Stalin vendeu esses grãos, exportou esses grãos, a fim de investir na industrialização soviética, tá? Pessoal, não confunda o Holodomor, que foi a grande fome de 1932 a 33, que pegou principalmente a Ucrânia e o Cazaquistão,
período Stalin, com uma fome que teve na década de 20 na União Soviética, período Lenin, tá? Foram coisas diferentes, causas diferentes. O Stalin provocou essa fome, né, e a escondeu do mundo. O Lenin pediu ajuda internacional, tá? E até ONGs americanas entraram para ajudar. Então foram coisas diferentes, ok? Eu já vi entrevistas aí de pessoas perguntando sobre o Holodomor e a pessoa respondendo sobre a fome na década de 20, tá? Então não confundam, tá certo? E aí, pessoal, olha só o trecho do livro. Minha mãe havia conhecido a ideologia e também a fome. Tinha 21 anos quando Stalin descobriu que podia usar a fome como arma política contra os kulaks, proprietários de terras ucranianos. Então, pessoal, por conta dessa experiência da mãe dela no Holodomor, ela é uma pessoa assim que morre de medo de passar necessidade. Então, a mãe dela estoca comida, estoca conservas. Isso é muito comum no leste europeu, né, das pessoas fazerem conservas e estocarem por conta do inverno. Mas a quantidade que a mãe dela estocava era surreal, né? Porque a mãe dela tinha muito medo do Tony Blair e de todos os políticos de esquerda. Então ela achava que qualquer político de esquerda que entrasse na Inglaterra, a família passaria fome. Né, eles passariam aquilo que passaram na União Soviética, né? Então a mãe delas economizava cada centavo, andava pra caramba às vezes para comprar um saco de açúcar por 1 centavo a menos, né? Tudo economizando assim loucamente dinheiro pelo medo do que eles passaram na Ucrânia, né? E na União Soviética em geral também passou por situações muito difíceis. Muito bem, pessoal. A Nadezhda também nos conta que os pais foram escravos dos nazistas e aí após a guerra eles deram um jeito de emigrar para a Inglaterra. Eu não vou contar como isso aconteceu porque senão vai ser spoiler, tá? Nadezhda nos conta sobre a diferença de personalidade dela, que cresceu na Inglaterra, e da irmã dela, que passou parte da infância na União Soviética. A irmã dela era muito pragmática, era uma pessoa assim, muito direta, né? Porque a vida, como dito, né, pessoal, a vida na União Soviética não era fácil. Enquanto a Nadezhda já era uma pessoa mais tranquila, né, chegou a participar de alguns movimentos de esquerda, chegou a participar de manifestações e tal. O pai dela ficou tão revoltado por conta da filha participar de manifestações de esquerda que surtou e falou assim: eu vou pegar um trem e vou pra Rússia, porque já que é pra viver no socialismo mesmo, então eu vivo na Rússia, que fica mais fácil. Aí a mãe da Nadezhda falou: não, mas não tem nem trem pra Rússia, né? O que você tá fazendo? E aí o pai dela pegou um ódio tão grande da Nadezhda que foi se tratar com um psiquiatra, né? Eu tô odiando minha filha, eu não sei o que eu faço. Ah, mas por quê? Porque minha filha é de esquerda, minha filha é comunista. Não era, mas uma simples menção naquela família a qualquer coisa que eles pudessem entender que fosse de esquerda se tornava um imenso problema, né? Então, como dito, o pai dela até tratamento psiquiátrico fez, né? E a Nadezhda, pessoal, ela entende que essa mulher ucraniana de 36 anos é uma vítima também, né? Ela é uma vítima do sistema soviético e uma vítima da queda da União Soviética. E as pessoas, como dito, pessoal, as pessoas lá estavam fazendo o que podiam para sobreviver, né? Numa situação muito, muito complicada mesmo, certo? A Marina Levica, né, que é a autora do livro, ela vem de família ucraniana também, mora na Inglaterra e tal. E ela entende muito bem a situação da Ucrânia, a história da Ucrânia, né? E ela construiu esse livro muito bem. E aí, pessoal, esse nome estranho que o livro tem, que é Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano. Então, ele tem esse nome estranho porque o pai dela, o pai da Nadezhda, está escrevendo um tratado sobre os tratores na Ucrânia. E ao período da década de 30, 40, a maioria da população ucraniana era camponesa, 80% da população era camponesa. Então os tratores foram algo assim extremamente importante nesse contexto, né? E, enfim,
eles revolucionaram a agricultura ali e tal, então o pai dela valorizava muito, né, a história dos tratores, e o pai dela também era engenheiro, então gostava muito de estudar isso. E aí, pessoal, eu gostei muito mesmo da escrita da autora, mesmo ela abordando assim temas bastante difíceis, complexos. A escrita é leve, tá? O livro também é leve. E tem horas assim que você dá risada das coisas que acontecem, tá? Então não vão pensando que é um livro pesado, porque trata do Holodomor e tal. Não, tá bom? Muito bem, pessoal, os personagens são bem construídos, são complexos, então assim não dá pra você avaliar o pai dela de 84 anos, ele tá sendo enganado, ele é um bobo. Não, de jeito nenhum. E também não dá pra você avaliar essa ucraniana de 36 anos como uma golpista. Simples, ela é uma golpista porque, imagina, 36 anos. Não, tá? A situação, ela, como dito, pessoal, são personagens complexos, ok? Eu vou ler para vocês, pessoal, a primeira frase do primeiro capítulo, para vocês terem uma ideia, né, da escrita da autora e tal, tá bom? 2 anos depois que minha mãe morreu, meu pai se apaixonou por uma ucraniana divorciada, loira e glamourosa. Ele tinha 84 anos e ela 36. A mulher caiu em nossa vida como uma granada rosa e fofa, agitando as águas turvas, trazendo à tona um lamaçal de memórias esquecidas e dando um pontapé no traseiro dos fantasmas da família. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.